Minha irmã desenvolveu paralisia do sono no seu primeiro ano do ensino médio, uma idade incomum para ter sonhos tão ameaçadoramente realistas causados por estresse ou forças externas, algo que nenhum de nós conseguia entender. Chegou a um ponto em que ela ficava acordada noites a fio, dormindo depois de um dia desfocado na escola à luz da sala de estar, apenas para passar outra noite sem descanso. Francamente, estávamos preocupados com a Ana e não sabíamos o que fazer. Os médicos sempre diziam a mesma coisa: uma luz noturna, um urso de pelúcia ou algo reconfortante para ajudá-la a dormir. Mas ela tinha 7 anos, não uma criança de 4 anos que não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela sabia que os sonhos sempre começavam e terminavam da mesma forma e que ela não conseguia encontrar conforto que diminuísse o terror causado por eles. Ela sempre dizia a mesma coisa. Uma mulher que ficava ao lado de sua cama, com cabelos muito longos e desgrenhados, um sorriso largo demais, olhos muito grandes, e sussurrava que ia roubar o corpo da Ana. Minha irmã tremia e gritava até acordar a si mesma. Ela dizia que sabia que um dia a mulher ia conseguir. Nós apenas considerávamos esses pesadelos muito realistas. Uma noite, minha irmã acordou de um pesadelo horrível de paralisia do sono e entrou no meu quarto, onde puxou minha camiseta para me acordar. Vê-la no escuro do quarto me deixou um pouco inquieto, já que ela estava completamente acordada e era o meio da noite. Eu estava confuso sobre por que ela não tinha ido dormir com meus pais. Estou cansada de acordá-los à noite. Você vem dormir comigo na minha cama? Foi a resposta que ela me deu quando a questionei. Eu estava um pouco incerto, sendo um adolescente e me perguntando se isso era estranho ou não. Mas ela era minha irmãzinha, então eu aceitei. Ela sorriu e disse: Bom, você é meu irmão mais velho, então você me protege. Eu dormi lá por algumas noites, mas depois de um tempo, e começamos uma rotina de ler histórias para ela até ela dormir. Então, eu saía da cama e dormia no chão. Meus pais às vezes entravam e nos verificavam, achando a coisa mais doce que seu filho adolescente estivesse dormindo no chão cuidando da irmã. Enquanto isso, eu acordava sentindo que minha coluna estava quebrada todas as manhãs. Com o tempo, voltei a dormir no meu quarto, mas em uma noite, Ana acordou de um pesadelo terrível de paralisia do sono. Ela entrou no meu quarto com olhos bem abertos, mas tudo nela me dizia que ela ainda estava dormindo. Tentei controlar a situação, mas quando me levantei e me aproximei de sua cama, ela começou a agitar os braços como se estivesse sendo controlada por algo sobrenatural e gritou: Não, não! Eu sabia que ela estava lutando contra o que a atormentava em seus sonhos. Então, fui até o lado da cama e a acordei, algo que nunca se deve fazer. Ela acordou instantaneamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e então ela me acertou com força, uma força sobrenatural para uma garotinha que era minha irmã. E depois, ela se recuperou. Eu a encarei do chão onde eu tinha caído. Não sei o que aconteceu, ela disse, chorando. Sinto muito. Não me deixe aqui no meu quarto. Por favor, não fique bravo. E bem, eu estava lá na noite seguinte. Retomei meu lugar no chão depois que ela começou a roncar pacificamente na cama. Desta vez, foi apenas depois de cerca de 20 minutos de sono que ela acordou. Ou melhor, acordou e começou a gritar. Minha irmã estava absolutamente aterrorizada. A coberta voou da cama e me cobriu no chão. Rastejei para fora debaixo dela, lutando para recuperar o equilíbrio. De pé no final da cama, minha irmã olhou para mim com olhos arregalados e gritou: Cale a boca! Eu a escutei. Quando fiz isso, ela me jogou no chão e acordou. E todo o incidente se repetiu exatamente como na noite anterior. Nesse ponto, eu estava ficando assustado com esses terrores noturnos. Algo tão simples quanto a paralisia do sono dando à minha irmã essa força, como se algo estivesse dentro dela a controlando, dando-lhe a força para ferir seu irmão, a pessoa que ela pensava que poderia salvá-la. Pela terceira noite consecutiva, a coberta voou e eu tentei uma nova abordagem. Seus olhos se abriram e ela começou a gritar. Minha irmã estava absolutamente aterrorizada. Sua coberta voou e me cobriu no chão. Rastejei para fora dela, lutando para recuperar o equilíbrio.
De pé no final da cama, minha irmã olhou para mim com olhos arregalados e gritou: "Fique longe!" Eu fui me aproximando lentamente, e quando nossos olhos se encontraram, eu estava prestes a acordá-la de seu sono, quando sua mão suada agarrou minha camisa e eu tremi na frente dela. "Estou acordada." Então ela me jogou no chão e rastejei para trás, assustado. Minha irmã estava tentando me salvar de alguma coisa que vivia naquele quarto. A sensação distinta de algo na minha boca se tornou clara, e eu alcancei com o dedo atrás de um dos meus dentes da frente, só para puxar uma unha. Alguém já teve paralisia do sono antes? Devo dizer que é uma das coisas mais estranhas, fascinantes e aterrorizantes que você pode experimentar. É a sensação de ser incapaz de se mover ao acordar. Seus sentidos e percepção estão intactos, mas você ainda se sente como se estivesse neste estado meio adormecido, meio acordado. Eu tinha ouvido histórias sobre isso muito antes de acontecer comigo. Só experimentei uma vez, quando estava na faculdade. Estava passando por um momento incrivelmente difícil na minha vida. Estava extremamente estressado durante a semana de finais. Não estava dormindo muito. Deve ter sido na noite antes da minha última prova. Fui para a cama tarde porque passei a noite toda estudando para a prova de biologia. Não me lembro em que momento decidi finalmente encerrar a sessão de estudo. Só me lembro de tudo se tornar um borrão e depois escuridão. A próxima coisa que lembro é que estava no meu quarto, na minha cama, mas havia uma estranha nebulosidade na minha percepção, como se estivesse acordado, mas me sentisse mais fraco. Quando tentei me mover, não consegui. Só conseguia mover os olhos para olhar ao redor do quarto escuro. Em certo momento, quando achei que estava olhando para um lado do quarto, olhei de volta para o centro e havia uma mulher em pé bem no centro do quarto, de frente para a cama. Ela estava usando um vestido preto e segurava alguns objetos longos. Eu queria chamar por mãe, mas minha paralisia o impedia. Eu não conseguia dizer nada. A mulher se aproximou de mim até que se ajoelhou e tocou minha testa, e eu pude sentir isso. Ela chegou olho no olho comigo, e eu pude ver o rosto da minha mãe. Tentei dizer "mãe" novamente, desesperadamente, mas estava preso no meu próprio corpo. Ela se levantou e caminhou até a porta antes de desaparecer pela casa. Eu fiquei lá, incapaz de me mover, talvez por mais de 20 segundos, antes que minha visão de repente se tornasse mais clara. Consegui pensar com mais clareza também. Consegui me sentar e pulei da cama, gritando "mãe" várias vezes. Corri pelo corredor do quarto, gritando o nome dela. Uma porta se abriu no final do corredor, e alguém veio me abraçar, mas não era minha mãe. Era meu pai, dizendo que sentia falta dela também. Minha mãe tinha falecido 3 semanas antes disso. Houve uma vez em que eu estava fora até tarde, bebendo com amigos. Era algum momento no verão de 2015. Estávamos meio que só andando pela cidade e depois pelo bairro, quando um dos meus amigos avistou alguém escondido em um arbusto. Ele apontou e disse: "Olhem", e todos nós nos aproximamos um pouco para ver melhor. Conseguíamos ver do que ele estava falando, mas apenas vagamente. Era bizarro. Alguém se escondendo neste arbusto na frente de uma casa. Quando nos aproximamos demais, aparentemente um som estranho e perturbador começou a sair do arbusto. Então todos nós gritamos e rimos e corremos para longe. Gritamos porque foi assustador, mas saímos porque ao mesmo tempo era bizarramente engraçado. E éramos muitos. Enfim, voltamos para nossas casas, presumindo que quem estava naquele arbusto estava apenas brincando com as pessoas. Eu dormi facilmente naquela noite, já que estava bêbado. Mas a próxima coisa que me lembro foi acordar com a quase completa escuridão do meu quarto. Não conseguia olhar para o relógio para ver que horas eram porque literalmente não conseguia me mexer. Eu estava em um estado de paralisia do sono. Olhei ao redor do quarto apenas com os olhos e comecei a ouvir um ruído familiar, o mesmo ruído que ouvimos vindo do arbusto. Então, olhei diretamente à minha frente, na extremidade da minha cama, e o que vi era puro combustível de pesadelo. Era o que parecia ser a cabeça grotesca e horripilante de um ser demoníaco, fantasmagórico,
flutuante. Conforme se aproximava de mim, percebi que não estava flutuando. Tinha um corpo, mas seu corpo se misturava com a escuridão do quarto. Sua boca estava escancarada, e ele continuava fazendo o ruído familiar do arbusto. Chegou a poucos centímetros do meu rosto antes de simplesmente desaparecer de repente. Consegui soltar um grito e mover meu corpo. Sentei na cama ofegante e com o coração acelerado. Acendi o abajur e verifiquei ao redor da minha cama, mas aquela coisa demoníaca havia desaparecido. O que eu acabara de vivenciar parecia tão real, como se eu estivesse acordado para aquilo. Não foi um sonho. Contei isso para os meus pais no dia seguinte, e eles concordaram comigo que era paralisia do sono, embora nunca tivessem ouvido falar de alguém vendo algo tão assustador assim. Então, eu tive esse pesadelo há alguns anos e ele ainda não saiu da minha cabeça. Na época, eu estava morando sozinho em um apartamento de um quarto. No meu sonho, eu simplesmente entrei no meu apartamento e vi um homem no meu banheiro, mas a essa altura já era assustador. A próxima cena do meu sonho era eu deitado na minha cama, exatamente como estou neste momento. Mas havia uma mulher sentada na ponta da minha cama. Ela tinha cabelos longos e escuros, e não parecia particularmente assustadora. Ela parecia um pouco doente, talvez, mas a vibração que ela transmitia não era boa de forma alguma. Então, no meu sonho, comecei a conversar com ela. Então acho que não estava realmente paralisado nesse ponto, ou talvez eu simplesmente não tenha percebido que ela estava falando em um tom amigável. Mas lembro-me de pensar que não conseguia acreditar nela. Quando contei a ela sobre o homem no meu banheiro, ela saltou rapidamente em minha direção, em vez de para o meu peito, de alguma forma. O que eu lhe disse a deixou chateada de alguma forma. Seu rosto estava tão perto do meu que comecei a entrar em pânico. Foi aí que, continuamente e de forma bem nítida, senti a paralisia. Em meio ao meu pânico, quase gritei a mim mesmo na cabeça: preciso acordar. Quando finalmente acordei, é claro que não havia ninguém lá, mas eu estava na mesma posição em que estava no meu sonho. Foi uma das experiências mais assustadoras que já tive. Desde então, tive episódios de paralisia do sono, mas nada parecido com aquele.